ao verso Ezequiel, capítulo 47, versículo 2 ao versículo 5. Amém. Aleluia! Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Ezequiel capítulo 47, do verso 2 ao verso 5. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta do Senhor, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a ponta direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu-me o povo, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos ombros, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nada, ribeiro pelo qual não se podia passar. Pode dar uma voz assim. Glória a Deus. Aleluia. Como eu já disse, eu me sinto feliz de estar aqui, porque o pastor disse a verdade, estou pouco tempo, poderia ser mais, mas Deus sabe. É pouco tempo talvez para mim, mas é o suficiente para Deus fazer o que Ele não estou aqui para fazer. É o suficiente para Deus trabalhar na tua vida e trabalhar na minha vida. Você pensa na tua vida, você pensa na minha vida. Amém, igreja? Eu quero dizer para você, você nessa noite vai determinar para você. Eu creio, Pai. Você nessa noite vai determinar o quanto você vai ser abençoado. Eu creio. Você nessa noite vai determinar da maneira que você quer sair. Porque eu quero dizer para você uma coisa. Aquele homem mentia, mas Ezequiel caminhava se ele quisesse. E nessa noite, o Senhor vai medir os rios de água viva na sua vida. E você não é obrigado a entrar onde se quiser. Ou você fica aí onde você está, mas não precisa entrar. Você vai medir nessa noite. Você vai decidir nessa noite. O ano já acaba em nome de Deus no início desse segundo. Você não entendeu? Então saia dessa terra seca e comece a entrar no rio do Senhor. Comece a encher o Espírito Santo. Comece a entrar no nome de Deus. Porque Deus tem muito mais para você. O Senhor está mentindo. Mas há muitos que entrou tudo de uma maneira. E se fosse para 2 passos para a cadeira, ele vai morrer no seu lugar. Não posso ver Deus, pode dizer uma coisa para a igreja. É muito bonito quando fala que Deus faz e acontece. Mas eu quero dizer para você, o Senhor deixou bem claro para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem problema, eu venci. Jesus Cristo é a missão dele. Você acha que você está tendo perseguição? Jesus Cristo não teve? Jesus Cristo teve. Você acha que Jesus Cristo não teve o momento de chorar? Ele teve, pastor. Você acha que Jesus Cristo não teve o momento que ele disse: Pai, se não fosse uma parte de minha cidade, mas como homem que veio na terra, enviado por Deus, Filho de Deus, ele faz toda a minha, seja feita a tua vontade. Quem te falou que aceitar Jesus é fácil? Aleluia! Agora! E você entra aqui e gosta de ouvir o Jesus que faz, mas você ainda não parou para ver o que Jesus não fez por você. Se você parasse, vai entender o que Jesus passou por você. Naquela cruz do Calvário, você começava a entender o porquê que você tem que glorificar, o porquê que você tem que exaltar, o porquê que você tem que chamar a existência o nome daquele que te criou.
você vai chorar. Não é vergonha você falar, Deus, eu não aguento. Mas é vergonha você falar, Deus, eu não aceito. O que é para você passar, Deus sabe. E se você tem que passar pelo vale, vai passar pelo vale. Se você tem que passar pela sombra da morte, vai passar pela sombra da morte. Mas você não vai passar sozinho. É por isso que Deus te chama a adoração nessa noite. É por isso que Deus te pede gente para a adoração e não para a murmuração. É verdade. O que o pastor disse é verdade. Se você não quer adorar, você vai nem adorar. Vai. Você tem que decidir. Eu posso pregar, mas se você não quer seguir aquilo que Deus tem na sua vida, se você não quer sair dessa terra seca nessa noite e se envolver no rio do Espírito, não adianta eu pregar. O pequeno é entenda uma coisa, que faz Jesus. Eu sou apenas um instrumento usado por Deus. Assim como Deus quer você, Ele me quer na posição de vaso para ser usado, na brecha para entender o que Deus quer, e não na posição de murmurador, não na posição de restaurar aquilo que está na coroa da vida dele. É por aí que eu vou. Os problemas já, ou eles estão voltando a cabeça e você não sabe nem como vai ser quando chegar a noite. Como é que tem que ser, como é que tem que ser, como é que tem que ser a sua vida até esse exato momento? Como é que você tem entrado por essa igreja? Você tem entrado para receber a essência da adoração ou a essência da murmuração? Eu quero dizer, esse negócio não caminha. Assim como o fogo pega e continua no meio da igreja, a murmuração pega, porque a crente sendo lá no alto, não quer prestar atenção no culto e murmura o tempo todo no ouvido dele. Chora para Deus, fala com Deus, entrega seus problemas para Deus, deixa que Deus te adorar, deixa que Deus te salvar, deixa que Deus te receber. Aleluia! Glória a Deus. Glória! Ezequiel, Da semana da ele andava numa terra seca, no poder raça uma terra de castigo, rebaixa. uma terra triste, uma terra aonde ele chegava no final do dia, a poeira da Babilônia estava sobre o corpo dele, a poeira da escravidão estava sobre o corpo dele, a poeira da desforra estava sobre o corpo dele. Aleluia! É a palavra do Senhor diz: o Senhor tira ele da Babilônia, leva ele até Jerusalém glorificada e começa a mostrar a ele um rio que fluía das portas de Jerusalém. Eu quero dizer, lá fora, a Babilônia pode estar matando todo mundo, mas aqui dentro, Deus te traz para ver o rio dele, Deus te traz para envolver no rio dele, Deus te traz para entrar no rio dele, Deus te traz para realizar a esperança, Deus te traz para realizar a promessa, Deus te traz para entrar para falar contigo. Entra na visão de Deus nesta noite. Aleluia! Você que pode a glória, você que pode a glória. O Senhor mostrou para ele parou de frente àquela porta e desceu de agonizado para aquelas corridas. E ele viu um homem, e aquele homem metia 1000 gotas, ou seja, 500 metros. Ezequiel olha e fala: vou ou não vou? Vou ou não vou? Ele, como um homem obediente, ele começa a caminhar e caminha 500 metros. Quando ele começa e chega, olha para os seus pés, ele estava com água, pastor, até os tornozelos.